E aí pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai estar vendo este vídeo. Vamos dar continuidade às nossas aulas de catequese, né? Hoje vamos continuar o trabalho deste Catecismo Católico Popular. Ficamos aqui na parte ainda da introdução. Os bens temporais existem unicamente para nos ajudar a conseguir a felicidade eterna. Vamos fazer uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, vamos dar continuidade, né? Ficamos nesse tópico aqui, que é que os bens temporais existem unicamente para nos ajudar a conseguir a felicidade eterna. Toda a criação não é mais que uma escada, né? Da qual cada criatura é um degrau para subir a Deus. No gabinete do pintor, todos os objetos, pincéis, cores, óleos, não servem afinal senão para fazer o quadro. Do mesmo modo, todos os seres da criação não servem senão para nos amparar na conquista do céu. Portanto, aquele que tem pelas coisas da terra aversão exagerada e recusa serviço dela não conseguirá o seu destino, mas o mesmo sucede a quem a elas tiver apego demasiado. Os bens da terra são como um fósforo, que é um meio necessário para fazer luz, mas que afinal queima os dedos de quem o segura muito tempo. Os bens da terra servem para conseguir a luz eterna, mas aqueles que se ficam com eles ganham os ardores da condenação eterna. Pode-se também comparar os bens terrenos a instrumentos e remédios. Se o empregarmos mal, prejudica em vez de ajudar. Não devemos, pois, considerar os bens deste mundo senão como meios que nos servem para atingir o nosso último fim, que é o céu. Mas logo que se transforma em obstáculo, devemos separar-nos dele. Santo Inácio de Loyola, né? Sejam estes bens nossos escravos. Nós não devemos ser escravos dos bens materiais, né? E nesse primeiro tópico aqui, ele vai nos dizer que todo cristão, nós cristãos católicos, não devemos ter apego demasiado aos bens materiais, né? Os bens materiais servem unicamente como meios, né, para nós alcançarmos nosso objetivo, que é a salvação e vida eterna, né? Também nesse tópico aqui sobre bens materiais, né? Hoje, no nosso mundo, nós vemos muitas pessoas se perderem porque estão desenfreadamente atrás de bens materiais, né? Matam, roubam, né? Fazem todo tipo de atrocidade para conseguir dinheiro e bens materiais neste mundo. Estão cegos e perdidos, né? Mal sabem eles que tudo isso é apenas para a condenação deles próprios, né? Vemos a nossa
bendita política, né? A corrupção exacerbada que tem no nosso país e no mundo inteiro. Por quê? Por causa de bens materiais. Então, o padre Espinal aqui vai dizer que nós não devemos, né? Nós cristãos católicos de verdade, nós não devemos ter apego a essas coisas materiais, né? Devemos sim usar esses meios que Deus nos dá para o quê? Para servir também a nosso próximo, para ajudar aqueles que necessitam da nossa ajuda através dos meios materiais também, tá bom? Segundo ponto diz assim, ó, só o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de nos tornar, em parte, felizes neste mundo. Porque quem segue esta doutrina, né, a doutrina de Cristo, achará o contentamento, a felicidade interior. Jesus Cristo disse à samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. São João 4,13. Depois, quando prometeu o Santíssimo Sacramento na sinagoga de Cafarnaum, ele repetiu: aquele que vem a mim não terá fome. Os ensinamentos de Jesus Cristo podem, pois, acalmar os desejos da nossa alma. E por isso, os sofrimentos desta vida não podem já fazer o homem verdadeiramente felizes. Tá? Então, o que é que ele fala aqui? O Evangelho de Cristo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz nós já felizes aqui em parte. Isso quer dizer o quê? Que enquanto nós estivermos nesta vida, nós não teremos a felicidade completa. Tá? Só em parte nós conseguimos essa felicidade, mas quando estamos seguindo a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro parágrafo que vai dizer, ó, aquele que segue a doutrina de Jesus Cristo será perseguido, mas estas perseguições não lhe podem fazer mal. Todos aqueles que querem, diz São Paulo, viver piedosamente em Jesus Cristo, sofrerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Toda a vida do cristão é cruz e martírio. Se querer viver segundo o Evangelho, diz Santo Agostinho, digo com toda a convicção, quanto menos piedade alguém tiver, tanto menos sofrerá perseguição. São Gregório de Nissa. O servo de Jesus Cristo não é superior ao Senhor. São Mateus 10:24. Isto é, o servo não tem direito a uma sorte melhor que a de Cristo, seu Senhor. Eis que eu, diz ainda Jesus, vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Os ladrões detestam a luz e os pecadores aborrecem os justos. São João Crisóstomo. Os mundanos, os que procuram a felicidade neste mundo, hão de olhar-nos como uns originais, mesmo como uns insensatos. 1 Coríntios 4,3. Hão de julgar-nos desfavoravelmente, hão de odiar-nos. São João 17,14 e São Mateus 10,22. Hão de perseguir-nos. São João 15,20. Mas desgraçado daquele que é louvado por eles, porque só podemos ser amados pelo mundo se odiarmos a Cristo. São João Crisóstomo. As máximas dos mundanos estão em contradição flagrante com as de Cristo. O mundo considera insensato aqueles de quem Cristo apregou a bem-aventurança. São Mateus
5, de 3 a 10. Contudo, Cristo acrescenta: aquele que escuta e pratica minhas palavras é comparável a um homem prudente que edifica a casa sobre um rochedo. São Mateus 7, 24. Edificar sobre Deus é edificar sobre um fundamento inabalável. As perseguições que José sofreu não somente lhe não causaram dano, mas até lhe foram úteis. Que perseguições não sofreu o piedoso Davi, primeiramente da parte de Saul, depois da parte do seu filho Absalão. E ele saiu vencedor de todas essas provas. Por isso Davi exclama: os justos são submetidos a muitas aflições, e o Senhor o livra de todas essas penas. Salmo 33, 20. São João Bosco, em Turim, passou provações sem número ao ocupar-se das crianças abandonadas. Todavia, até sua morte em 1888, fundou com a graça de Deus cerca de 200 casas, onde 130 mil crianças recebiam educação. Deus não abandona um homem justo. Salmo 36, 25. Medita o mal em perder-nos e Deus o faz contribuir para o nosso bem. As tristezas do Calvário segue-se às alegrias da ressurreição. Um bom cristão nada tem a temer, nem dos homens e nem do demônio. Se Deus está conosco, quem poderá estar contra nós? Então, nessa página aqui, ele diz: aquele que segue a doutrina, de Jesus Cristo será o quê? Aplaudido? Não. Será perseguido. Mas Deus, mediante as suas palavras, e muitos exemplos na palavra de Deus, nos conforta, nós cristãos, católicos, Aqui estamos falando aqui daqueles católicos que seguem a doutrina de Jesus Cristo, A verdadeira doutrina. Será perseguido neste mundo. Este mundo, ele nos odeia, Nós cristãos somos odiados por este mundo. Podemos ver aí o que está acontecendo no nosso dia de hoje aí, Então, Deus nos conforta através dos seus servos, dos santos, dos exemplos que nós temos na Sagrada Escritura, que eles venceram essas tentações, venceram as coisas mundanas e estão na eterna felicidade com Deus. Então, dá-nos exemplo, nós também seguimos esses exemplos. Não vamos pensar que vamos ter só flores aqui na terra, não. Tá? Aqui nós só temos luta e perseguições, porque amamos a Deus e a Jesus Cristo. O quarto ponto diz assim: a felicidade perfeita não é possível neste mundo, porque ninguém pode absolutamente evitar os sofrimentos. O mundano, como vimos, está sujeito à desgraça, e o justo é perseguido. Além disso, ninguém escapa às doenças, às dores mais amargas, à morte. A terra é um vale de lágrimas, de lá na Salve Rainha, O imenso hospital onde há tantos doentes como homens vivos. A terra é um campo de batalha contra os inimigos da nossa salvação. E a nossa vida é uma luta, Vemos lá o exemplo de Jó, capítulo 7, versículo 1. A terra é um lugar de exílio, afastado da pátria celestial. Um oceano sempre agitado por violentas tempestades. São Vicente de Ferro. A felicidade e a infelicidade, a alegria e a dor alternam-se na vida, como o sol e a chuva na natureza.
Cada prazer é como que precursor próximo de uma desgraça. Anunciaram um dia a Felipe da Macedônia 3 acontecimentos felizes ao mesmo tempo. Disse ele: fui demasiado feliz, exclamou ele. Esta prosperidade não durará muito. A nossa vida é uma travessia durante a qual as vagas horas nos levantam e horas nos abatem. Uma viagem que nos obriga a andar ora pela planície, ora pelas incômodas subidas. Fazei os maiores esforços possíveis por melhorar a sorte da humanidade. Nunca ela se verá livre de grandes flagelos, porque o sofrimento, a dor, são o destino do gênero humano. O socialismo é, por consequência, incapaz de atingir o fim a que mira. Organiza uma vida isenta de privações e cheia de prazeres e gozos. Leão 13. Parágrafo número 4. A utilidade da religião. Hoje, ouve-se dizer frequentemente: a religião é um negócio privado e, portanto, um acessório. Os que assim falam pensam igualmente que a instrução religiosa é menos importante que o ensino da literatura, da escrita e dos cálculos. Mas estas opiniões são inteiramente falsas. A religião é, antes de tudo, o negócio principal e o bem mais útil e mais necessário à vida. A religião é uma luz divina para a nossa inteligência. A religião é uma luz divina. Os conhecimentos que ela nos dá estão acima de todos os conhecimentos terrenos. E tais conhecimentos vêm-nos do céu, isto é, são revelados por Deus. A religião é, por isso, uma luz para a nossa inteligência, porque nos revela o fim da vida e o caminho que para lá nos conduz. Quem tem religião é como um viajante que leva uma luz por entre as trevas. Quem a não tem, perde-se na escuridão. Desse, diz a Sagrada Escritura, está sentado nas trevas e à sombra da morte. Isaías 9:2, São Lucas 1:79. Tem olhos e não vê, é um cego. Também um Salvador que nos trouxe a verdadeira religião se chama a luz do mundo. Eu sou, diz ele, a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. São João 8:12. Eis a razão porque no seu nascimento se viu aparecer uma luz sobre os campos de Belém, e no céu uma estrela resplandecente, clarão. É também por essa razão que a missa se alumia o altar com velas. Significam elas que, sob a aparência do pão e do vinho, a luz do mundo está sobre o altar. E pelo mesmo motivo que arde uma lâmpada junto do tabernáculo, indica a presença da luz no mundo. A luz do mundo. Na missa cantada, leva-se também 2 velas acesas para o lado do missal, quando se canta o Evangelho, para significar que pela doutrina de Jesus Cristo, pelo Evangelho, a nossa inteligência recebe a verdadeira luz. Também não é sem motivo que a Igreja manda tocar 3 vezes o sino em tempos diferentes. Antes do nascer do sol, depois do sol posto e ao meio-dia. Com isto nos recorda que a luz do mundo
o Filho de Deus se fez homem e durante 33 anos viveu no meio de nós. E pelo mesmo motivo que Jesus Cristo quis nascer na época em que os dias começam a aumentar, para nos fazer conhecer que a luz do mundo era chegada. Constrói-se também as igrejas na direção do Oriente, para que o sacerdote ofereça o santo sacrifício olhando o sol nascente, a fim de que as igrejas sirvam de glorificação àquele que é a luz do mundo. Quem tem religião é verdadeiramente ilustrado. Quem não tem é retrógrado, embora se julga muito esclarecido. Percebamos aqui, irmãos, nesta nota que nós acabamos de ler, né, a importância da religião católica no nosso mundo de hoje. Né? Quem conhece a história da Igreja Católica, né, que nos traz a verdadeira religião ensinada por Jesus Cristo, vai entender porque esse mundo hoje ainda não está perdido, totalmente perdido, porque a religião é uma luz que ilumina o mundo de hoje. É por isso que os inimigos das nossas almas hoje, né, os demônios, né, usando de pessoas, né, de partidos políticos, de um sistema aí anticristão, quer a todo custo destruir a religião, porque a religião ainda está segurando este mundo de hoje, através dos seus ensinamentos, da santa doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o mundo odeia a religião. E mais do que nunca nos dias de hoje, né, nos meios sociais, nas redes sociais, nas manifestações profanas dos carnavais de hoje, tem todos os artifícios, todas as manobras para denegrir e difamar a religião, principalmente a religião católica, né? Infelizmente também no meio religioso, os protestantes, muitas seitas protestantes, né, seitas de outros níveis, que não vamos aqui falar, usam, né, das mídias, das redes sociais para falar mal da religião católica. Por que tanta perseguição? Né? Como ele disse aqui no começo, quem segue a verdadeira religião será perseguido. E por que tanto ódio, tanta perseguição contra a Igreja de Cristo hoje, nos nossos dias, né? Botamos a nossa cabeça para pensar. Por que a perseguição tanto dos evangélicos, né? Uma parte dos evangélicos, não vou dizer todas, é principalmente em cima da Igreja Católica. Tá? A religião dá à nossa vontade uma força sobre-humana para praticar ações nobres e dominar as más inclinações, né? A religião é como uma alavanca. Com este instrumento, uma criança pode levantar fardos muito pesados. Também a religião dá ao homem fraco a força de praticar atos sobre-humanos. Vê-se, por exemplo, um missionário que vive em países infiéis, pagãos, no meio de perseguições e perigos contínuos para a sua vida, e trabalha na salvação do próximo sem esperança de uma recompensa terrena. Tá? Aqui ele começa a dar o exemplo dos missionários que estão em terras longínquas, né, terras pagãs, levando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tempo de doenças contagiosas, não se vê muitas vezes os doentes abandonados pelos próprios parentes e visitados pelos sacerdotes religiosos e pessoas piedosas? Quem lhe dá tanta coragem? É a religião, que lhe diz: o que fazeis a vosso próximo, a Deus o fazeis. E quem dá aos mártires força para sacrificarem os seus bens e a própria vida
antes que pratiquem o mal. É ainda a religião que nos diz: Deus tudo sabe, depois da morte vem o juízo e depois a recompensa merecida. Havemos de ressuscitar um dia, etc. A religião contribuiu mais que a polícia para a manutenção da ordem no Estado. Por isso, com razão se pode dizer, a polícia mais bem organizada não pode substituir a influência da mais rudimentar escola de catecismo. Na verdade, a polícia e o poder civil nada podem fazer senão quando há crime externo. A religião, pelo contrário, faz-nos proceder corretamente, ainda quando as vítimas humanas não nos prescrutam. Ensina-nos que um dia, no tribunal de Deus, devemos dar conta até dos nossos pensamentos. É, portanto, a religião que faz o homem consciencioso, que entusiasmo não inspira ela aos homens. Que coragem lhe dá para a defesa de sua pátria? Recordem-se as cruzadas na Idade Média. André Rolf, herói cristão do Tirol, nas guerras napoleônicas. O exército cristão que socorreu Viena em 1683, etc. Alguns pensadores pretenderam melhorar o homem com o simples ensinamento de seus deveres, mas esse ensinamento só se baseia em motivos naturais, como o receio de perder a estima dos homens, o medo da polícia, etc. No momento da tentação, tais motivos desaparecerão, como um monte de neve aos raios do sol. Aqui nesse parágrafo, vale nos dizer, a religião nos dá vontade, uma força sobre-humana para praticar ações sobre-humanas, né, e dominar as más inclinações, né? Nos dá força, nos dá fé e nos dá coragem para enfrentar todas as diversidades deste mundo, né? E a religião é responsável, né? Como ele dá um exemplo aqui, no meio social. Porque já pensou, se não houvesse ensino religioso no mundo, este mundo teria virado uma anarquia, né? Só os ensinamentos do Estado, ensinamento secular, não muda a pessoa de vida, né? Mas cedo ou mais tarde, os homens se tornam bárbaros, né? Sem alma e sem Deus no coração. Então só a religião, a verdadeira religião, é capaz de mudar no seu interior a vida do homem, né? O ensinamento secular, ele pode mudar, mas apenas no exterior da pessoa. Mesmo assim, com o tempo, isso vai desaparecer se não houver uma persistência. Se houver por parte da pessoa o desinteresse de estudar e praticar, né? Mas a religião é responsável por tudo isso. É por isso que o diabo não gosta da religião católica, porque a religião católica, como eu já disse agora há pouco, ela é, queira ou quem não queira, responsável pelo ensinamento cristão, pelo zelo da doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo neste mundo desde o começo da história. Tá bom? A religião consola-nos na desgraça e salva-nos do desespero. A religião tem o mesmo efeito que o óleo, acalma a dor e cura as feridas. Jó, Tobias e tantos outros suportaram pacientemente o sofrimento porque a religião lhes fazia dizer: Deus é nosso Pai, Ele não nos sujeitará às provações que nós não possamos suportar. Quando a aflição aumentar, o seu auxílio estará mais perto de nós.
E Deus pode fazer de tudo redunde em nosso bem. Os suicídios, por motivos fúteis, são tão frequentes porque falta a religião e com ela a resignação. O homem com religião é como o carvalho com fundas raízes que desafia as tempestades. Sem religião é como a cana vacilante. A religião é como uma âncora que no meio da tempestade salva o navio do naufrágio. Sem a religião, o homem assemelha-se ao náufrago. Com razão dizia o general Landor. Na desgraça e no perigo, as pessoas sem religião são as mais covardes, sem coragem nem energia. A religião proporciona ao homem a verdadeira satisfação. A religião é para a alma o que o alimento é para o nosso corpo. Com a diferença de que o alimento material só satisfaz o corpo por um certo tempo, ao passo que a religião satisfaz a alma para sempre. Quem não tem religião parece sim como um faminto. A ele se adaptam as palavras de Santo Agostinho. Criaste-nos, Senhor, para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansa em vós. O homem sem religião é como um peixe fora d'água, que salta, contorce-se, enrola-se, apesar do alimento que lhe põe diante. Querer voltar à água, que é o seu elemento, só ali ele goza da vida. Assim é o homem que se afasta de Deus. Por isso se vê em certas pessoas que Deus cumulou de muitos bens materiais, temporais, e até em homens de grandes ilustrações, sentiram-se assaz, desgostosos, e mostraram nas suas conversações e cartas o descontentamento e tédio que os invade. O próprio Goethe, nas suas conversações com seu amigo, confessava que durante os 75 anos de vida, poucos dias tivera felizes. Todavia, a minha vida, dizia ele, me parece ter sido o rodar de um penedo. E Shirley escrevia a seu amigo: tenho necessidade de o visitar. Só estarei satisfeito junto de si. Nunca estive em minha vida. Alexandre de Holderman fez a mesma confissão. A ciência não dá nem repouso, nem contentamento. Portanto, riqueza, honra, ciência por si só não são capazes de satisfazer o homem e fazê-lo feliz. Só a religião tem esse poder. Os profetas chamaram Jesus Cristo príncipe da paz, porque sua doutrina é a única que sossega o nosso espírito, disse Isaías 9:6. Por isso, no seu nascimento, os anjos anunciaram a paz aos homens. São Lucas 2,14. Jesus Cristo costumava saudar os apóstolos com estas palavras: a paz seja convosco, São João 20:19. E aos seus discípulos promete a paz como recompensa da felicidade deles em aceitar e seguir a sua doutrina. Quando lhe diz: eu vos dou a minha paz, mas não a como o mundo a dá, que eu vou-lo dou. São João 14:27. E mais adiante: aceita o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. São Mateus 11, 29. Muitos homens experimentaram os mesmos sentimentos que São Justino, o filósofo. Estudou todos os sistemas filosóficos do seu tempo e nenhum pôde satisfazer. Só a religião cristã deu ao seu coração o descanso para que suspirava. Foi martirizado em 166 depois de Cristo. Quem tira a religião ao seu próximo é mais brabo que um assassino, porque o arrasta ao desespero, ao suicídio e à morte eterna. Aquele que arranca a religião ao seu próximo é mais cruel que o que tira a luz a um viajante que caminha na escuridão e o expõe a graves acidentes e até a morte. Visto que o homem que perde a religião perde mais do que a vida corporal, perde a vida eterna. Muito bem, meus amados irmãos, ficamos por aqui. Vemos neste ensinamento de hoje a importância da religião católica apostólica romana neste mundo, né? E um interessante, bem aqui no final, que ele diz, né? Quem tira a religião ao seu próximo é mais brabo do que um assassino. Então, todos nós cristãos temos o dever e a obrigação de ensinar a religião àqueles a quem não conhece. E nós praticarmos, em primeiro lugar, a religião verdadeira, a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim passarmos para aqueles que estão nas trevas, sem a luz deste mundo que é Cristo, e ensinarmos essa religião através da palavra escrita, através da tradição, através do nosso catecismo, fazermos de tudo o empenho possível para ensinarmos aqueles que não sabem e levarmos eles ao verdadeiro caminho, que é o caminho da vida eterna, que é Jesus Cristo. Ficamos por aqui, um abraço a todos, salve Maria e viva Cristo Rei!